Pare o mundo que eu quero descer. O mundo precisa parar, descansar, encontrar descanso e regeneração. O descanso em Cristo, do qual tantos buscam e tantos fogem, está diante de você. Mas e o resto do mundo? Os animais, os estrangeiros, outras pessoas, como encontrarão o descanso em Cristo? Bem, nós vemos que o sábado, por muitos, é colocado como um descanso para os judeus. E com isso se excluem de uma bênção especial e são espancados pelo pensamento e pelo que está escrito na palavra de Deus nos dois primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulos 2, conforme nos dissemos nos programas anteriores, nos garantem que o sábado foi dado ali por causa do homem. Toda a natureza, dia após dia, era muito bom, mas na sexta-feira, quando Deus fez o homem, entregou o paraíso a ele e viu que era muito bom. Viu Deus que era bom, que era bom, que era bom, fez tudo de bom e fez ainda um jardim do Éden, um paraíso no qual colocou Adão e Eva. E ali tudo era muito bom porque Deus está presente. Quando Deus está presente, encontramos o descanso em Cristo e as coisas ficam melhores. Alguns querem escapar dessa bênção de ter um descanso em Cristo, mas não é apenas uma bênção, é uma ordem dada para todos aqueles que buscam mais que o dia a dia, buscam mais do que olhar para si mesmos como frutos da natureza, como geração espontânea, como frutos da frutificação de macacos, derivação de símios. Nós temos a origem no Criador. E para isso o sábado serve exatamente como memorial da criação. Mais do que isso, é uma lembra-te também da regeneração, reestruturação do mundo, um dia de descanso, tão aclamado hoje pela mídia, tão aclamado hoje pelo papado, pelos líderes mundiais, um dia de descanso. Elegem o domingo como sendo o dia de descanso. Contrariam assim o dia que Deus estabeleceu, o santo, o separado, o destacado e abençoado sábado, que está nos 10 mandamentos, na Bíblia católica, na protestante, nos entendimentos da mente humana de todos os povos, um dia de descanso, e esse dia é apontado por Deus como sendo o sábado. Há bênçãos especiais, sim, no sétimo dia da semana. Diferencia-o de todos os outros dias. Dizer que o sábado é apenas para os judeus é um erro exposto, escancarado e declarado pela palavra de Deus. Bem, nós vemos que o sábado representa para nós, precisamos lembrar também do que nos revela sobre os outros. Porque quando paramos e convivemos com Deus no dia do sábado, temos tempo para a família, temos tempo para o próximo, temos tempo para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nessa perspectiva, quando olhamos ao outro como uma criatura de Deus, como um semelhante a nós e semelhante a Deus, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto eu e quanto você, nós perdemos de vista o estrangeirismo, perdemos de vista qualquer vislumbre de xenofobia, perdemos o egocentrismo e o egoísmo e nos tornamos como Cristo altruístas. Deixamos o egoísmo para sermos dedicados ao outro, amar ao outro como a si mesmo. Cumprimos assim o mandamento de Jesus, mais que mandamento, o exemplo que ele nos deixou ali na sua vida e na cruz. Bem, nós vamos vivendo nesse mundo, atropelando os fatos, dia a dia, nem percebemos quando anoitece, quando amanhece, já vai quase virando o ano, e não temos tempo para refletir sobre as bênçãos que Deus nos dá. É uma vida fútil, precisamos de um dia para perceber o real significado da vida. De onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos, qual é o nosso lugar no tempo e no espaço, qual é a nossa situação diante do universo. Nós estamos em meio a uma grande batalha, a uma guerra nos céus que despencou aqui para o planeta Terra. Somos o palco, o momento é aqui, é agora da guerra, o bem e o mal. E o sábado nos traz um descanso no meio dessa batalha. É um suar de paz em meio à guerra. Nesse turbo-multa, nesse turbo, onde nós estamos completamente envolvidos e sofrendo as consequências do pecado,
encontramos o descanso em Cristo num determinado e santo dia. Bom, a palavra de Deus nos traz vários versos, marquei alguns aqui para nossa reflexão. Êxodo capítulo 19, verso 6. Versos que nos falam sobre o tema que estamos trazendo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Como é que Deus pretende fazer de você o seu sacerdote, uma nação santa? Bom, ele vai explicando lá em Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro, discípulo de Jesus, nos escreve no capítulo 2 e o verso 9. Vocês, porém, são geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou as trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos uma geração eleita para dizer da criação que Deus é o Senhor da terra, do céu e do mar, e precisamos cada vez mais nos afeiçoar a Ele. Paulo nos explica em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo do seu apelo por nosso intermediário. Por nosso amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A reconciliação com Deus requer que percebamos o estado em que estamos vivendo, a situação em que está o mundo e em que nós estamos aqui como pecadores, dependendo da graça, dependendo do sacrifício de Jesus. A natureza geme, os animais estão sofrendo, as plantas estão sofrendo. Existe toda uma sorte de doenças, de pestes, cardos, abrolhos e espinhos foram produzidos pelo pecado. O maligno, em seus laboratórios, criou grandes feitos científicos. Traduzindo, ele colocou espinhos nas plantas, tornou o trigo um alimento com contaminantes que fazem mal, apesar de ainda termos no trigo principal, uma das principais fontes de alimento. Vamos descobrindo que estamos sendo contaminados pelas mudanças genéticas que Satanás mesmo cuidou em fazer através de seus anjos e dos homens que a ele seguem por ganância. Êxodo capítulo 23, 12. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi, o seu jumento possam descansar. Deus criou o mundo com um amor enorme e inefável. Ele contempla o sofrimento dos animais também. E deu o sábado para o homem, para o estrangeiro que estiver para dentro das suas portas, e para que os animais descansem também. Puxar carroça o dia inteiro, cuidar da casa, o cãozinho para lá e para cá. Todas as tarefas dos animais precisam de um dia de descanso. Tenham cuidado em fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não ouçam tais nomes dos seus lábios. A ligação é íntima. No próprio capítulo 23 se percebe a consequência de não guardar o sábado. Acabamos sendo contaminados por falsos deuses, por uma mensagem estranha. Passamos então, além de cuidar dos animais, dos jumentos, para que eles possam descansar, também os nossos empregados, os estrangeiros que vivem em nossas forças, os estrangeiros e mesmo até naquele tempo os escravos encontravam um alívio numa lei trabalhista colocada por Deus logo no começo desse mundo. Uma lei que dava um descanso para além. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem foi feito por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem, Jesus, é Senhor até mesmo do sábado. Portanto, o Senhor do sábado é Jesus. E quando negamos o sábado e partimos para a adoração, descanso em qualquer dia, ou principalmente no domingo, como fazem algumas pessoas, ou na sexta-feira, quando fazem outros religiosos, nós vamos ver que esse dia não traz as bênçãos, porque ele não foi abençoado nem santificado. Todos os dias são uma bênção do Senhor, uma vida para nós. Mas o único dia que Deus guardou, porque ele parou, cessou a sua criação, e por isso ele explica, por causa disso, é o único mandamento com uma explicação do porquê. Por causa disso ele descansou, por causa de descansar ele abençoou e santificou. E essa bênção e essa santificação perduram no tempo, porque é uma comemoração da criação. É uma festa de aniversário semanal.
É uma festa de semanário, onde todas as semanas estamos cantando parabéns a Jesus e recebendo dele o presente, quem ganha é você, o descanso em Cristo. Êxodo capítulo 20, verso 10. Estamos partindo já para a finalização e eu te pergunto, você já curtiu essa programação, compartilhou, está seguindo, apertou o sininho, deu like, está seguindo a nossa página para ser alertado dos vídeos diários do Vem Entende, um programa que é baseado na Palavra de Deus, nas lições da Escola Sabatina, um descanso em Cristo, onde nós procuramos, nessa meditação, nos aproximarmos mais das bênçãos do Pai do Céu. Você vai ficar fora dessa? O sábado foi feito para você, a Bíblia é para você, mas as mensagens são para o mundo, e de pregar o Evangelho a todo mundo e a toda geração. Compartilha, curta, siga essa programação, mas vê e entende e atende também. Êxodo 20, verso 10. Nos 10 mandamentos, ao falar do sábado, diz o seguinte no verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Portanto, não há dúvida, o sábado é o sétimo dia da semana e ele foi dedicado ao Senhor teu Deus. Quem falou isso? O próprio Deus. Lá nós precisamos ouvir, foi dito isso no Éden, foi dito isso lá no Sinai, e é dito isso na palavra de Deus aqui, agora, para mim e para você. E no céu vamos guardar também o sábado. Bom, olha só que continua o verso 10. O dia do sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e neles tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aí está a explicação do porquê que nós guardamos, todos nós guardamos o sábado. Porque precisamos dele, o nosso corpo precisa, a natureza precisa, o amigo, o inimigo, o estrangeiro, as plantas e os animais também precisam. Veja, se não é verdade, Deuteronômio 5,14. Deuteronômio capítulo 5,14 nos diz: mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. O sábado para ele, é o Senhor para o Senhor, o teu Deus. Mas o sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva. O filho e a filha podem receber nesse dia as orientações do amor de Deus vindas diretamente de você. Assim, o conhecimento de Deus vai se perpetuando e geração em geração, como diz o mandamento, até 1000 gerações do que me amam. Como teu filho vai amar a Deus se você não dedicar um tempo para contar a ele as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, a mensagem dele e como usar o sábado para abençoar outros como embaixadores dos céus, como dissemos no início desse programa. E continua o verso 14. Qualquer pessoa, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu... para que o teu servo... Desculpem, ouviu? Nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O descanso, portanto, é expandido para os nossos semelhantes e para a natureza. E termino o programa de hoje com Romanos, Paulo falando em capítulo 8, versos 19 a 24. Que maravilha essa mensagem! A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Fomos salvos na esperança da redenção, não só de quando Jesus voltar a essa terra. Agora você está sendo redimido, restaurado, feito à imagem e semelhança de Deus.
no sábado. Diariamente, vem e entende com você. Diariamente você pega a palavra de Deus, cresce no conhecimento dela, mas, especialmente no sábado, encontra, sem falta, um encontro marcado com Deus, o descanso em Cristo. Deus te abençoe e multiplica as bênçãos na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, ao nos colocarmos a estudar a tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito mova o nosso coração na tua direção para entendermos aquilo que o Senhor nos diz, mas especialmente para atendermos e sermos felizes e termos descanso nas tuas promessas. Faz de nós reais embaixadores teus. Abençoa todos os que estão participando, ouvindo. Eles precisam sentir o calor do teu amor. Abençoa-lhes, portanto, e multiplica essas bênçãos por onde os teus servos andarem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.